Bom, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui para mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital Planetologia. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui a apresentação de um trabalho que foi recentemente publicado pelo Guga, Gustavo Benedetti Rossi. O Guga ele é graduado em Física pela Unicamp, fez mestrado e doutorado no Rio de Janeiro, no Observatório Nacional, com estágios na França, fez um pós-doutoramento também na França, e mais recentemente ele acaba de concluir um pós-doutoramento aqui no Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. Então, temos o prazer aí de te ouvir, Guga. Fique à vontade, pode começar quando quiser. Bom, obrigado, Alton. Boa tarde a todos, a todas. Vou apresentar um pouquinho do trabalho que a gente fez. Então, o nome do artigo, né, foi publicado no Monthly Notices, on the accretion of ice giants from massive protoplanets whose migration is blocked by Jupiter and Saturn. Então, aí eu coloquei aqui uma discussão, né, porque para a gente um pouquinho, tentar um pouquinho mais além e discutir um pouquinho. Se tiver dúvidas, podem ficar à vontade para perguntar. Então, como eu falei, aqui a gente tem a publicação, com a participação aí do Rafael, do Otton, do Elton, do Ernesto. E, bom, a ideia, a motivação inicial que a gente tinha no trabalho, quando eu comecei o pós-doc aí na FEG, era estudar os satélites irregulares, né, que eles têm altas inclinações, altas excentricidades. Muitos deles, né, têm aí participam e fazem parte de famílias dinâmicas. Normalmente eles são menores do que os satélites regulares, e então acredita-se, né, que eles não formaram in loco, eles foram capturados durante a evolução do sistema solar. Bom, e aí tem o modelo de início, né, e os produtos os artigos que vieram depois baseados no modelo de início, que apresentam aí essa história da dinâmica e da formação do sistema solar. E a grande parte dessa coisa aí que interessa é a interação entre os planetas gigantes e os discos planetesimais para causar essas capturas desses irregulares, né? Então aí o Davide Zorni, ele fez alguns trabalhos aí em 2007, 2014, e ele consegue explicar assim de maneira razoável os mecanismos, né, que funcionam para a captura desses satélites. O problema é que a maioria desses trabalhos aí, eles apresentam uma boa concordância, né, entre o que é predito e o que é observado para Urano e Netuno, até porque talvez a gente conheça pouco desses satélites, desses planetas, né, que eles foram observados aí com bastante coisa aí com Hubble e com a Voyager, mas recentemente, se você pegar uma sonda aí, como foi o caso aí de Júpiter e Saturno, foram descobertas aí agora em 2001, 2002, até 2016, agora 2019, foram descobertos satélites aí em Júpiter e Saturno. Então, os mecanismos aí de captura das estatísticas, né, que é observado das simulações numéricas para Júpiter e Saturno ainda não é suficiente. Então, a ideia inicial era a gente fazer esses estudos aí dessa captura de satélites. Tá? Mas aí a gente começou a pensar e a gente viu que era necessário dar um passo para trás, né, e tentar entender como é que foi, então, a formação de Urano e Netuno para que isso acontecesse. Se existia alguma coisa, algum procedimento, algum processo, algum mecanismo que ajudasse aí essa captura aí, né? Então, Urano e Netuno, em geral, eles são explicados aí dentro do ambiente aí de gás. Então, é um processo que é bastante complexo, dividido em muitas fases, e aí envolve diferentes escalas de crescimento de protoplanetas, enfim. Bom, e aí as obliquidades de Júpiter e Saturno, né, de 3 e 27 graus, podem ser explicadas aí só pelas ressonâncias de spin-orbit, mas para Urano e para Netuno, Urano tem 98 graus e Netuno tem 30 e poucos aí, 30, alguma coisa,
é muito difícil de explicar só com essas ressonâncias. Então, é muito provável que eles tenham sofrido colisões, ou pelo menos uma colisão durante essa formação. Então, a gente já coloca aí algumas restrições nos modelos que a gente precisa tentar entender. Em 2015, o André Isidoro, então, ele apresenta um trabalho onde ele coloca aí Júpiter e Saturno com grande acreção de gás para se formar os gigantes. Então, Júpiter e Saturno basicamente já estão formados. Você tem essa acreção de Pebble, né, que produzem os sistemas aí de aproximadamente 5 massas da Terra, e esses protoplanetas eles vão migrar migração do tipo 1 e vão, por causa do torque com o gás, e vão interagir ali, e essa migração ele tem uma barreira aí, que eles não vão migrar além de Júpiter e Saturno. Então, Júpiter e Saturno bloqueiam essa migração para a parte interna, mas eles são capturados em ressonância de movimento médio, e a causa são capturados ali em sequências, em cadeias dessas ressonâncias, e obviamente até eles serem capturados, eles vão causar colisões, interações e migrações aí entre encontros próximos entre os planetas, né? E no final, esse processo todo geralmente forma aí 2 ou 3 planetas gigantes com massas aí comparáveis a Urano e Netuno nessas cadeias de ressonância aí, que também inclui Júpiter e Saturno. Então, tá aí, essa aí foi o trabalho que o Isidoro fez. Tá? Então, o que a gente fez? Vamos pegar esse trabalho do Isidoro e vamos tentar dar uma pequena modificada primeiro, com os processos melhores que a gente tem, incluir coisas um pouco diferentes, né? Então, a gente coloca ali mais ou menos no mesmo cenário que o Isidoro, e aí a gente coloca não só uma condição, mas 2 condições para Júpiter e Saturno, né? Uma que é próxima aí do modelo de início, de um sistema um pouco mais com os embriões um pouco mais afastados, e uma que é próximo aí ao Grand-Tac, que estão os coisas mais próximos, um sistema mais compacto, né? E aí a gente coloca todos esses embriões, né, próximo aí de cruzar a ressonância 3,2, quando o Júpiter está próximo cruzando a 3,2, Júpiter e Saturno cruzando a 3,2 entre eles, né? Aí a gente coloca uma população de vários embriões, e aí a gente muda a quantidade de embriões, eu já vou comentar um pouquinho mais disso aqui. Então, diferentes números, diferentes massas e diferentes configurações orbitais depois de Saturno. E aí a gente considera diferentes tempos de vida do gás para verificar qual que é a influência da vida de gás, da quantidade de embriões, se tem diferença nessas considerações iniciais, aí, se são sistemas mais compactos ou mais afastados. E aí a gente vai analisar essa evolução dos embriões, considerar as injeções, os merges, né, as junções, esses encontros, os encontros próximos entre esses embriões e os planetesimais com Júpiter, e aí a formação, finalmente, obviamente, de análogos aí a Urano e Netuno. Tá? Então, a gente pega aí simulações de N-Corpus, coloca os efeitos do disco protoplanetário aí com gás, né, inspirado aí no trabalho do André Isidoro, para estudar essa evolução, a formação de Urano e Netuno. A gente usa o rebound, com aí os embriões eles vão interagir com o Sol, Júpiter, Saturno e o gás, e um híbrido aí com Mercúrios para um tempo inicial de 0,5 anos aí, e aí faz essa interação. A gente inclui aí essas acelerações para migrações e excentricidades, mais essas jogadas aí com as interações quando eles se aproximam, quando se modificam entre inclinações e excentricidades. E as colisões são consideradas aí inelásticas, ou seja, eles vão grudar e conservar o momento linear, então não tem eventos aí de destruição, de nada mais, então simplesmente eles vão se juntar. E aí os embriões eles também são removidos se eles atingem menor do que uma unidade astronômica, ou se eles passam de 100 unidades astronômicas, ou se obviamente a excentricidade é acima de 1.
Bom, com Júpiter e Saturno formado dentro do disco de gás, próximo dessa ressonância 3,2, e Júpiter e Saturno eles vão ser colocados em órbitas circulares. Então, eles vão ser interpolados com órbitas circulares, eles não vão entrar na simulação, mas eles vão interagir com os embriões, mas eles não vão ser interagidos. Né? Eles não vão mudar a órbita por causa disso. A gente tentou fazer alguma coisa, mas tiveram alguns probleminhas aí. Júpiter e Saturno migravam muito, então a gente não conseguiu acertar tudo, mas isso também não é um problema que muita gente usa nesse método aí, ou às vezes usam barreiras ou usam coisas artificiais para fazer Júpiter e Saturno ficar mantido nas órbitas deles. Então a gente preferiu simplesmente colocar essas órbitas circulares aí e tudo mais. Como eu falei, a gente usa dois sistemas, duas condições iniciais, aí, um mais com o sistema mais compacto, um que é o próximo aí das condições do Grand-TAC, e um mais afastado, que a gente chama de wide, né, do modelo de Nice, que é o primeiro modelinho aqui. Né? Então, o Júpiter está aqui a 5.4, Saturno a 7.076, e nessa segunda aqui, Júpiter 5 e 6.55, então eles estão mais próximos aí. A quantidade de embriões, a gente usou 2 inicialmente, né? 2, 3, 5, 10, 15 e 20. E aí, cada uma dessas configurações, a gente tinha diferentes quantidade de massa total do disco. Né? Então, para 2, a gente tinha 30 massas da Terra, para 3, a gente tinha 45 massas da Terra, para 5 embriões, a gente usou 3 condições, 30, 50 e 60. Então, cada embrião aí tinha aí um pouco menos de 6 até 6, um pouquinho menos de 12. Com 10, a gente usou 50 e 60 massas da Terra do disco, e para 15 e 20, a gente usou só 60 massas do disco. Então, no total, eles tinham aí entre 3 e 15 ali. Os embriões inicialmente estão em órbitas circulares e coplanares, e posicionados aí depois de Saturno randomicamente entre 5 e 10 raios de Hill do último, começando com Saturno, né, e coloca aí. Para o tempo de vida do gás, a gente usou 2, 3, 5 e 9 milhões de anos, e aí esse também era o tempo das simulações, então acabava o gás, acabava a simulação, que aí entrava numa outra fase, então a gente não estuda isso daí. E para cada caso a gente usou 100 simulações, e no caso para 5 milhões de anos a gente usou 1000 simulações. Então, no total são 72 setups aí, com diferentes condições, e foram 23.400 simulações. Tá? Bom, aqui então tá algumas coisas típicas que a gente tem, que a gente obteve. Aqui tem 6 exemplos aqui no lado esquerdo, os sistemas mais compactos, né, tides, e aqui os sistemas mais, do lado direito, os sistemas mais espaçados. Tá? Primeira coisa que a gente nota aqui é que a maioria das interações que a gente tem está antes aqui de aproximadamente 1,5 milhões de anos. Então, os embriões rapidamente eles entram para a parte interna, eles chegam aqui, se aproximam aqui com Júpiter e Saturno, tem um monte de interação, mas depois de 1,5 milhões de anos, com algumas exceções, ele acaba aqui, as interações ficam aqui e tudo mais. Tem muito pouca diferença entre os sistemas compactos e os sistemas mais afastados. Tá? E uma coisa que é interessante, independente do sistema, aproximadamente, a gente tinha sempre aí um número próximo de 2.000 encontros próximos com Júpiter e Saturno por simulação. Tá? E tipicamente, 2 ou 3 planetas, dos embriões planetários, que sobravam, independente do número inicial, se a gente tinha 20 ou se a gente tinha 2, normalmente sobravam 2 ou 3 aqui planetas. Tá? Alguns poucos casos que sobraram um pouco mais. Todos eles aqui, eles caem nessas retinhas aqui, eles estão em cadeias de ressonância. Né? Como foi igual o trabalho do Isidoro, e para tempos pequenos, né, para 2 ou 3 milhões de anos, não dá tempo disso acontecer.
Então, a maioria das simulações, eles não ficaram aqui nessas cadeias de ressonância, mas é provavelmente porque tinha pouco tempo de simulação. Tá? Bom, esses plots aqui, eles são bastante densos, tem muita informação, então preciso de um tempinho para processar. Aqui embaixo a gente tem os diferentes setups, então os números iniciais de embriões e as massas. Então aqui 2 embriões com 30 massas da Terra, ou seja, cada embrião tinha 15, aqui 5 embriões com 30, então cada embrião tinha 6 massas e assim por diante. Né? As bolinhas são para os sistemas mais afastados, os triângulozinhos para os sistemas mais compactos. Tá? E aqui a gente tem a frequência dos números de merges que a gente tem. Então, ou seja, 0 merge significa que não aconteceu nenhum encontro entre os planetas, entre os embriões. 1 merge significa que pelo menos um dos embriões se chocou, colidiu com o outro, né, aconteceu o merge. 2, 3 ou 4, cada um tem a coisa. Então aqui a gente tem para 2 milhões, para simulações com 3 milhões, com 5 milhões e com 9 milhões. Bom, a primeira coisa que a gente nota aqui é que com 2 embriões, basicamente 80% a 90% não tem colisões, não tem merges. Né? Então, os planetas, se ele começa com 2 embriões, eles vão basicamente terminar com 2 embriões. Raramente vai acontecer algum merge, alguma coisa desse tipo. Né? Outra coisa que a gente nota aqui é que todas as coisas são basicamente iguais. Você percebe quase que as mesmas tonalidades em todos os sistemas. Então, não importa se tem 2, 3, 5 ou 9 milhões de anos, a gente tem basicamente os mesmos resultados. Tá? A gente tem outra coisa também que a gente pode notar aqui, é que a gente tem muitas das simulações acontecem poucos merges, né? 0, 1 ou 2, 1 ou 2, 0, 1 ou 2, 0, 1 ou 2. Então, pouquíssimas simulações a gente tem mais de 4 merges. Né? Tudo bem, para 5 embriões, que começam com 5 embriões, a gente espera mesmo que não vai acontecer dos 5 embriões se chocarem e virar um só. Né? Mas quando a gente tem 10, 15 ou 20, a gente esperaria talvez alguma coisa ali um pouco maior, mas está sempre aqui entre 0, 1 ou 2 merges. Tá? De todo modo, a gente tem merges acontecendo aí em todos os casos. Tá? Então, note aqui que, como eu falei, a maior parte das simulações não tem nenhum merge, né? Principalmente aqui quando você começa com 2. Então, a maior parte das simulações aqui não tem merges, ou tem 1 ou 2 merges. Tá? Das ejeções, tá? Aqui é a mesma coisa, né? As cores são a probabilidade do embrião ser ejetado, 2, 3, 5 e 9 milhões de anos do tempo de vida do gás. E aí, embaixo aqui, os setups. Né? Então, note que aqui a gente tem isso aqui. Né? Todos a gente tem essa coisinha caindo. Isso significa que quanto mais embriões a gente tem, mais ejeções a gente tem. Então, e olha que você tem aqui, começando com 20 embriões, você tem aqui de 13 a 15 embriões são ejetados. A maior chance de acontecer é isso. Então, basicamente, nas simulações, são ejetadas praticamente 60% da massa dos embriões. E os instantes de ejeção, eles estão correlacionados com os encontros próximos com Júpiter. Então, eles se aproximam da parte interna do sistema ali, do próximo a Júpiter e Saturno, eles começam a se desestabilizar, e têm um encontro com Júpiter e são ejetados. Então, muitos acontecem disso daí. Tá?
Então, aqui a gente tem o tempo dos encontros próximos, tá? Só explicar aqui, né? Então, aqui a gente tem esse fator P, né? Que quanto menor, maior a relação, maior a correlação entre os sistemas. Então, significa que a gente tem um 10 a menos 3, 10 a menos 37 aqui, ou seja, significa que tem um valor muito grande de correlação entre os instantes de ejeção e os encontros próximos com Júpiter. Tá? Então, aqui estão os instantes. Então, basicamente, eles chegam... lembrando aquele gráfico lá do primeiro slide, lá com as evoluções dos semi-eixos, né? Acontece basicamente antes de 1,5 milhões de anos. Tá? E a gente tem aqui eles se aproximam, chegam em encontro com Júpiter e depois, como eles vão sendo ejetados, o gás vai acabando, então eles vão vindo menos para dentro do sistema, eles vão se estabilizando e vão gerando aqui. E note aqui que todos eles têm esse segundo pico aqui, ó. Um segundo pico aqui de ejeção. Tá? Isso aqui é interessante porque a gente tem... a princípio a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Porque ele chega com Júpiter e acontece essa ejeção. E a gente descobriu que esses segundo picos aqui eles só acontecem para simulações que tem muitos embriões, né? 5, 10 ou 15 ou 20, tá? Raramente com 5. Mas o que acontece é que eles têm essa primeira aproximação, tem aquela desestabilização toda, e quando aí os embriões mais distantes começam a chegar, eles desestabilizam aquele sistema que estava entrando em cadeia de ressonância, e aí acontecem aproximações, e aí eles são ejetados de novo. Então acontece esse segundo pico aqui de coisa. Bom, a gente tem então finalmente a formação de análogos ao Urano e Netuno. O que são análogos de Urano e Netuno? A gente considerou todos os planetas que têm massa aí entre a massa de Urano e a massa de Netuno, mais ou menos 30%, ou seja, dá aproximadamente de 11,09 até 20,6 aqui de massas da Terra. Então, todos os embriões que estão dentro desse range aqui de massa da Terra, a gente considera como sendo análogo de Urano e Netuno, e aí a gente entra nas simulações. E aí notem que quando a gente tem, por exemplo, 30 massas da Terra e 2 embriões, cada embrião tem 15 massas da Terra. Então, eles estão aqui dentro. 3,45 também, 3 embriões com 45 massas, cada um tem 15, eles também estão aqui dentro. 5 embriões com 60 massas, cada embrião tem 12 massas da Terra, também já estão aqui. Então, basicamente, nessas três condições, 2,30, 3,45 e 5,60, os embriões eles simplesmente têm que sobreviver. Só que aí a gente tem aquele problema que eles precisam ter sofrido pelo menos uma colisão, né, para explicar aquela coisa da inclinação. Então, só que aí quando eles juntam as duas massas, eles saem fora desse range aqui. Então, por exemplo, se tem 3,45 e você tem uma colisão, que ficam sobrando 2 embriões, um embrião fica como um análogo e o outro embrião não vai ser, ele vai estar fora, né? Ele vai estar com 30 massas da Terra. Então vai estar fora desse range, vai estar super macio. A mesma coisa aqui com 5,60. Se ele tem uma colisão, ele vai ficar com 24 massas. Então ele vai sair, não vai estar dentro desse range aqui. Tá? Bom, aí, então notem aqui, né? A gente tem esses 3 setups, 2,30, 3,45 e 5,60, que basicamente eles têm que sobreviver. Então, obviamente, se você tem análogos de Urano e Netuno, aqui espera-se que você tenha 1 ou 2 aqui, se sobreviver 1 ou 2, então vai ter lá 40%, 50% da chance de sobreviver 1 ou 2 aqui. Então, mais tempo de vida, talvez eles sejam ejetados lá. E aí lembra daquele coisa de ejeção, que muitos são ejetados, então praticamente 60% da massa é ejetado,
e a ocorrência de merges é pequena. Né? Então, para formar análogos de urânio e Netuno, é muito complicado. Então, o que a gente está buscando é alguma coisa dentro dessa faixa aqui que tenha 1, 2 ou 3 análogos aqui que sobraram, mas vejam que tem muitos poucos. Quando você começa com muitos embriões, tem muito poucos, é quase menos que 5% aqui das simulações que sobraram com pelo menos um, né, análogo. Tá? Então, como eu falei, as 2, 3 e 5 aqui, todos eles aqui, praticamente a gente não vai, eles simplesmente sobreviveram, não vai ter nenhuma coisa. Tá? E aí a gente tem algumas outras coisas interessantes, por exemplo, 530, que a gente tem uma informação aqui de 25, 30, até 40% aqui de formação de análogos. Tá? E repare que a gente tem outras, essa aqui 1060 também tem uma coisa interessante, nas simulações aqui, uma formação grande de análogos. Tá? Então, bom, pegando essas simulações ali, que formaram análogos de urânio e Netuno, que estão aí, sobreviveram, que sofreram pelo menos uma colisão, a gente viu qual que eram as características que esses embriões tinham. Então, inicialmente, eles estão sempre distribuídos entre 8 e 13 unidades astronômicas. Tá? O planeta mais interno sempre termina aí nesse mesmo range aí, você tendo os semi-eixos aí perto da ressonância 9,4 com Júpiter, ou a 3,2 com Saturno. E o mais externo, que sobrevive, né, desse 1 ou 2 análogos, 1, 2 ou 3, ele sempre está entre 9 e 10,6 unidades astronômicas nos sistemas mais compactos, ou 10,3 e 11,5 nos sistemas mais afastados. E essas posições aí, eles estão sempre nessas ressonâncias aí preferidas aí, Júpiter, na 3,1 com Júpiter, na 2,1 com Saturno, na 7,6, 6,5, 5,4 e 4,3 com o interno. Tá? Então, o primeiro fica ou a 3,1 ou a 2,1 com Júpiter e Saturno aqui, e aí depois, na posição, eles ficam aí nessas ressonâncias 7,6, 6,5, 5,4 ou 4,3 com o mais interno. Tá? Em pouquíssimas simulações, acho que deu menos de 2%, o embrião mais externo ele é maior do que o embrião interno. Tá? Então, o embrião interno normalmente ele acaba tendo mais massa do que o externo. Tá? Às vezes sofre mais colisão do que o externo, enfim. E tudo isso é independente do tempo de vida do gás. Então, para simulações com 2, 3, 5 ou 9, não fez diferença aí o tempo de vida do gás para essa formação. E aí, olhando aquelas 3 configurações, né, 2 embriões, 3 e 560, a gente tem aí aproximadamente 30 a 43% das simulações que sobreviveram, né, tiveram esses embriões tiveram os 2 embriões passando ali, e no caso de 2 milhões de anos, ele tem maior frequência, porque não deu tempo de ter todo o procedimento de estabilização. Né? E aí no 560, no 3, da 56 a 69, no 560, de 59 a 76% desses embriões que terminam aí. Tá? E aí no caso de 3 embriões, somente 6 a 12% aí terminam com 3 embriões. A maioria terminam com 2 embriões. Tá. Aí a gente pega esses casos aí e a gente tenta analisar quais foram os bons casos que a gente pode usar para o sistema solar. Né? Então, pegando aqueles casos de colisões, pegando os sistemas que formaram 2 ou 3 análogos de Urano, que cada um deles tiveram pelo menos uma colisão, e essa razão de massas entre o primeiro e o segundo embrião seja entre 0,7 e 1,5, que é uma razão de massa aproximada que a gente tem de Urano, e foi uma razão de massa também que
o Isidoro usou num dos trabalhos dele. Tá? Então, a gente tem que excluir esses três setups, aí, 230, o 345 e o 560. Tá? E todos os outros setups, eles tiveram aí 99% das simulações terminando com 2 ou 3 análogos ali, que tiveram, alguns pode terminar com 3 embriões. Tá? Então, a gente pegou aquelas simulações que terminaram com 2 ou 3, então todos, aproximadamente 99% dessa seleção aí, eles terminaram com 2 ou 3. Tá? Então, o que a gente viu, né? A primeira coisa é que a posição inicial dos embriões não tem uma importância significativa para a configuração final. Tá? Em todos os casos, o primeiro embrião ali está posicionado depois de 8 unidades astronômicas, e eles terminam aí entre 8 e 20 unidades astronômicas, sempre nessas cadeias de ressonância que a gente tem aqui. Então, quando a gente tem dois embriões, a gente tem sempre ali causando as preferenciais 3,2, 3,2, 7,6, então Saturno primeiro e segundo embrião, Saturno primeiro e segundo embrião, Saturno primeiro e segundo embrião. Então 3,2, 3,2, 7,6, como eu tinha mencionado, 3, 6, 5, 5, 4, 4, 3. E quando terminaram com 3 embriões, então a gente tem sempre Saturno aqui próximo da 3,2, aí o primeiro embrião sempre também próximo da 3,2 com Saturno, e aí a gente tem as outras aqui, o 7,6 com o embrião anterior, né? 6,5, 5,4, 4,3, aí 7,6, 7,6 ou 6,5 ou 4,3 ou 5,4. Então aí o último embrião vai entrar em uma dessas configurações aqui do que a gente tem. E aí dentro daquelas simulações que a gente tinha, a gente tem aqui os casos com as configurações iniciais. Então, que são bons para o sistema solar. Tá? Então, a gente pegou aqui os casos que tem 2 ou 3 análogos de Urano e Netuno. A gente viu aqui qual que era a configuração. Então, o E significa que é a massa inicial dele, a massa que ele começou, que o sistema começou. Se ele tem 2E, significa que ele sofreu uma colisão. Se tem 3E, significa que sofreu 2 colisões. Ele tem 3 vezes a massa inicial. Então, aqui a gente tem o sistema que é um embrião pequeno, que é uma superterra, e a gente tem um Urano, um Netuno e uma outra superterra. E a gente tem aqui só um caso que ficou nessa configuração. Aqui a gente tem diferentes configurações, então a gente vai vendo aqui que sobraram 4 planetas. Aqui as configurações com 3 desses embriões planetários, e aqui os casos que sobraram com 2 embriões planetários. Então aqui tem 2E, 2E, 3E, 3E, 3, 2 ou 2, 3. Né? Significa que aqui sofreu 3, aqui sofreu 2 e assim por diante. Então note que o maior número de simulações que a gente tem é quando você tem 2 embriões que estão aqui, né? Tem 2 embriões que cada um sofreu uma colisão. E aí a gente tem ali a maior quantidade de coisa. Note aqui que esse 40 e 36 parece muito, mas lembra que aqui para 5 milhões de anos a gente teve 1000 simulações. Então aqui, na verdade, bate aqui mais ou menos 5%, 4% das simulações. Então, o número, tendo 100 simulações, cada um número que representa a porcentagem de simulações que a gente tem também. Bom, para concluir, então, a gente viu ali que essa parte aí essas saídas, esses resultados que a gente tinha aí das simulações, não está muito dependente das condições iniciais para Júpiter e Saturno. Lembrando que a gente usou Júpiter e Saturno em órbitas circulares. Né? Então, talvez isso seja alguma coisa que precise ser melhorada e tentar desenvolver melhor para um estudo futuro aí que a gente possa fazer. A dinâmica dos embriões, então, são basicamente determinadas pelas interações entre eles, com Júpiter e com o disco de gás, mas, de novo, né, Júpiter e Saturno, o que aconteceria se Júpiter e Saturno não estivessem em órbitas circulares? Quando a gente fez esse teste aí, Júpiter e Saturno migrava muito para dentro, então tem alguma coisa que precisa ser determinada aí
melhor. Tá? Uma pequena fração das simulações teve objetos desses embriões planetários dentro do sistema solar interior. Então, algumas superterras vieram para a parte interna do sistema solar, que ficaram aí passaram para o lado de Júpiter. Então, eles ficaram entre 1 e 5 unidades astronômicas. Tá? Então, basicamente, foram 4,5% das simulações em todos os setups, e quando você tinha 20 embriões e 60 massas da Terra, então se tinha mais embriões, você tinha basicamente o dobro de possibilidade de ter algum objeto dentro. Isso é uma coisa comum que acontece, então tem gente que chama jumpers, intruders, enfim, isso acontece, é uma coisa comum de acontecer. Basicamente, metade da massa inicial, né, aproximadamente quase 55%, 60%, são ejetadas, né, como a gente viu lá. Então, Urano e Netuno possivelmente se formaram com uma massa similar já da massa que eles têm. E sofreram poucas colisões, né? Uma ou no máximo aí 2 colisões. Isso é um outro resultado interessante. E aí os melhores casos que a gente teve aí foi aqueles quando a gente tinha 5 embriões e 30 massas da Terra, ou 10 embriões e 60 massas da Terra, que aí dá entre 6 e mais ou menos 6 massas da Terra, né, cada um dos setups que a gente tem para os embriões planetários para se formar. Né? Bom, e aí, como eu falei, trabalhos futuros, né, e fazer esse estudo aí de Júpiter e Saturno em órbitas não circulares, tirar eles de órbitas forçadas ali e tentar ver o que dá, mas isso com certeza vai dar um trabalho bastante grande para tentar entender o mecanismo que faz Júpiter e Saturno ficar próximo ali da ressonância e não migrar muito. E fazer simulações com embriões começando com massas iniciais diferentes. A gente colocou todo mundo com massa igual, mas o que aconteceria se a gente tivesse massas aleatórias aí, entre 3 e 10, sei lá, por exemplo. O número de merges seria igual, o número de ejeções seria igual, as interações seriam igual, os números de encontros seriam iguais, enfim. Então, tentar entender melhor isso daí. E um trabalho que a gente está com a mão na massa agora, né, é tentar estudar essas estatísticas aí dos encontros próximos. Tentar entender quais que são os melhores casos aí para captura de satélites, que aí seriam trabalhos similares ao que o Davi fez em 2007, 2014, que também foi a motivação inicial que a gente tinha do trabalho, né? E entender melhor como que funcionam essas capturas, né? Essas capturas, o que acontece se esses objetos forem binários, o que acontece com a formação de famílias desses satélites durante a captura, enfim. Tem muito trabalho aí para ser feito e bastante coisa interessante que dá para tirar disso daí. Bom, muito obrigado e acho que deu um tempinho certo para perguntas. Obrigado, Guga. É um trabalho realmente denso isso aí, né? Muita simulação, muitas análises. Bom, estamos abertos agora a perguntas, comentários. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Rafael, por favor. Oi, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Obrigado, então. Guga, parabéns pela apresentação, parabéns também pelo trabalho. Obrigado pelo convite para colaborar, foi um prazer trabalhar com você, foi um trabalho bem interessante, né? Cheio de ideias novas. E uma outra coisa também que talvez poderia entrar como trabalho futuro para a gente analisar aí, por exemplo, a gente achou aquelas cadeias de ressonância de movimento médio que acontecem lá, né? Os sistemas planetários que se formam com 2 gigantes de gás, como Júpiter e Saturno, eles sempre acabam dentro dessas cadeias aí de ressonância de movimento médio, né? E isso tem uma relação muito com o tempo que esses sistemas ficam instáveis. Isso é uma questão muito quente no sistema solar, né? Quer saber quanto tempo que o sistema ficou estável até ter o gatilho ali do modelo de Nice, né? Isso aí é tudo pré-Nice, né? Isso. Uma ideia interessante para continuar também no trabalho é fazer exatamente a análise desses cadeias aí, quão frequente elas são estáveis e quanto elas se tornam instáveis
somente pela presença dos planetas, e depois incluir talvez um disco de planetesimais aí também, que seria bem interessante. Legal. É só uma sugestão a mais de trabalho futuro, e eu achei excelente o trabalho, né? Sou suspeito para falar, mas foi muito bom. Parabéns. Legal, obrigado. É ótima sugestão aí, tá? Incluir na lista de coisas a fazer aí. Sempre tem mais para fazer, né? Obrigado, Rafael. Ernesto, por favor. Não, só queria comentar um pouquinho, porque é um trabalho muito denso, foi bastante trabalhoso, com muita teoria interessante, e é bom lembrar que esse trabalho ele é equivalente a uma tese de doutorado, eu acho. E é bom lembrar que o Gustavo é de outra área, basicamente, é de observação, então ele teve que aprender toda essa parte do rebound, toda essa parte de entender a formação planetária, parte de trajetórias, um monte de coisa nesses 2 anos aí. Então, parabéns, Gustavo, foi um bom desenvolvimento. Um bom desempenho aí, parabéns. Obrigado. Um bom aprendiz. Eu ia comentar isso que o Ernesto falou, eu ia deve falar isso por último, mas já que o Ernesto falou, eu vou comentar também. E também eu achei impressionante, porque tudo bem você participar de um grupo, fazer uma colaboração, aí você faz uma parte, o pessoal faz outra, mas o Guga pegou isso aí na unha, a gente falava e fez tudo, aprendeu realmente de fato, tem domínio sobre tudo que fez. Demorou um pouco o trabalho, mas é um trabalho muito denso, né? Então, concordo plenamente com o Ernesto. Parabéns aí, eu acho que foi muito legal trabalhar com você, esse começo aí, ver que você pôs a mão na massa e aprendeu e não titubeou, não. Foi muito legal. O desafio foi grande para mudar aí da área observacional para uma área de dinâmica. Aí foi um ano que o trabalho praticamente ficou aí parado, né? Porque estava só tentando entender, aprender como é que funciona, rodando para lá e para cá. Né? Aí depois que entendeu, aí deu para rodar rápido. Mas aí o trabalho é super denso, né? É muita coisa, é muita informação. Aí você vê os plots que a gente tem aí, 4, 5 dimensões dentro de um gráfico ali. A gente parava para analisar isso aí, demorava 2 horas para entender um dos gráficos aí, ver o que estava acontecendo. Mas foi legal, foi muito bom trabalhar e aprender essas coisas novas aí. Bom, e a gente tem trabalho para fazer ainda, então a colaboração vai continuar. Não, eu vejo também o seguinte, né? Quer dizer, ele demorou para sair, porque teve você entrar numa área nova e é um trabalho denso, mas agora é hora de colher os frutos, né? Os próximos trabalhos vão ser gerados aí, são, digamos assim, muito mais tranquilos do que esse primeiro aí. Esse aí foi realmente muito denso. Legal. Mais alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Não? Ok, então agradecer novamente, Guga. Obrigado pela apresentação e pelo trabalho que você desenvolveu aí. Obrigado.